Olá, como vai? É um prazer estar com vocês aqui novamente. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre tanatologia e luto. E para falar sobre tanatologia, e principalmente luto, nós não podemos deixar de falar da doutora Elisabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra suíça. Ela é especialista em luto. Ela escreveu em 1969 um livro falando sobre a morte e o morrer. E deixou na sua obra as fases do luto, que ao todo compõem 5 fases. Nós vamos tentar falar de cada uma e fazer um pequeno resumo, seguindo o roteiro, depois eu explico com mais clareza, para nos ajudar. A primeira fase do luto chama-se negação. Negação. O estado da negação é um estado de isolamento, pois aumenta muito, muito a vontade de não suportar a dor. É como se fosse vamos falar assim, um mecanismo de defesa. Não suporta a dor, então ela nega. Ela, não é verdade, isso não aconteceu, não é possível, de jeito nenhum. Então, essa é a primeira fase do luto, a negação. E aí a gente pergunta, como lidar com o luto? Como lidar com o luto? Normalmente, para se lidar com o luto, claro que nós temos várias pessoas amigas, temos padres, pastores, pessoas que são preparadas. Mas, assim, literalmente, profissionalmente falando, cientificamente falando, melhor dizendo, tem o tanatólogo, que é thanatos, quer dizer morte. Logia é estudo, estudo da morte. E temos os profissionais, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, que trabalham literalmente com conhecimento de causa em termos científicos. Nós estamos falando em termos científicos. Então, uma vez respeitando esse momento que o tanatólogo faz, da dor que o paciente sente, ele vai conseguindo devagarzinho elaborar esse luto. Não se elabora um luto de uma hora para outra. Outra coisa interessante, como eu disse, o luto são 5 fases, mas não é obrigado a seguir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Tem pessoas que pulam etapas e outras nem vivem a etapa. O segundo estágio do luto é a raiva. Essa raiva, na verdade, começa a exteriorizar os seus afetos. Mas como é que pode? Isso não é justo. Tanta gente ruim no mundo e logo morre meu filho, logo morre minha mulher. Ou então a pessoa trabalha e de repente fica pobre por questões políticas, questões econômicas. Então é importante lembrar que o luto não é só para a morte física. O luto são para as perdas parciais também. Nós temos vários tipos de morte. A morte física e a morte parcial, que é uma separação, quando o filho vai para o exterior morar fora, ou sai de casa, ou quando se casa. Tem até na psiquiatria uma expressão chamada síndrome do ninho vazio, onde se instala maior índice de depressão em quem fica em casa, né? Como lidar com a raiva no luto? Primeiro que tudo, nós temos que respeitar. Respeitar, porque aquela raiva não é uma raiva no estado comum que nós temos. Às vezes por um aborrecimento, que bateu o carro e teve uma raiva. Não, é uma raiva que vem com a dor da perda. Uma perda irreversível, quando se trata de morte. E quando se trata de recomeçar, reelaborar, não é fácil. Por isso que é importante ter o respeito por esse momento. No terceiro estágio, que é a negociação
ou a barganha. Aí sim, nessa aí a pessoa tenta negociar consigo mesmo e com os outros, com as outras pessoas. E também é muito comum na barganha a pessoa negociar com Deus, porque a maior, onde a gente encontra a maior força. Porém, infelizmente, a barganha, ela tenta esconder um afeto chamado culpa. A culpa, por trás da barganha tem a culpa. E muitas vezes essa culpa não é nem real, porque a pessoa morreu e teve uma briga há muito tempo com o irmão, por exemplo. E aquela briga vem à tona, vem à cabeça. E isso, na verdade, é uma culpa que é comum em toda a família. Aliás, é uma rotina em toda a família, a discussão entre irmãos. Mas na morte se torna culpa. Porque a pessoa precisa só pagar por algo que, na verdade, ela não tem. Por isso que é importante sempre, sempre o acompanhamento de profissionais relacionados à área, tanatologia, psiquiatria, psicólogo, psicanalista, porque trabalham e a pessoa não entra em depressão profunda. Porque a depressão do luto é diferente da depressão endógena, é diferente. A depressão do luto é a dor da perda. Agora, se não for tratada com acompanhamento com profissionais, não, ela pode evoluir para coisas mais graves. Né? Como lidar, então, com a fase da barganha, que é a fase da negociação? O importante é que, por trás dessa barganha, exista alguém, um profissional, que entenda que aquela pessoa está tentando se enganar. Está se culpando e está tentando se enganar, se boicotando. Mas ele não pode julgar o paciente, porque o paciente está procurando uma saída para aquela dor. Agora vamos para o quarto estágio, a depressão. Essa é o estágio onde, por incrível que pareça, é o melhor estágio do luto. Por que é o melhor estágio do luto? A partir desse momento, o indivíduo começa a lidar verdadeiramente com a perda que atravessou na negação e na raiva. O luto é mais vivenciado na fase da depressão, ou seja, é um luto consciente, sabendo que nunca mais vai ver aquela pessoa, ou então se separou, vai elaborando, vai percebendo que o mundo não se acabou porque se separou. Um filho foi morar fora, mas foi para o bem dele, foi para trabalhar ou estudar. Então, nesse estágio da depressão, se for acompanhado por um profissional, é importante pensar sobre isso. Ele elabora o luto com muito mais competência e sai ganhando, porque ele fica uma pessoa sadia. Por quê? Porque a vida é cheia de perdas e ganhos, né? E é interessante lembrar que o luto ele é dividido em reativo e preparatório. O reativo é aquele luto que divide, por exemplo, tem o luto da morte, tem o luto da separação, tem o luto que era rico e ficou pobre. Então, é devido às reações. Já o preparatório não, é quando você sabe que tudo se acabou, ali, aquele momento, aquela pessoa ou aquela situação, mas você tem que continuar vivendo. Repito, ninguém pode negar a importância de um profissional de saúde mental. E eu sou tanatóloga, digo conhecimento de causa. Tive pacientes aqui que literalmente ela tentou morrer, tentou se suicidar, porque não aceitava a morte do marido. Ela parou na fase da raiva. Ela não queria se alimentar. Ela trincava os dentes, trincava literalmente para não comer. Porque ficou com raiva porque o marido morreu primeiro que ela. Eles eram muito bem casados, eram pessoas idosas, e ela sofreu tanto com a morte do marido que ela resolveu querer dar fim à vida dela. E foi que eu percebi que ela estava elaborando um luto de maneira patológica.
Aí chamei a família e preparamos a alimentação parenteral e tudo mais, né? Agora vamos ver como lidar com o luto. Como lidar com o luto? Mais importante que essa fase não é necessariamente se configurar como uma doença, ou seja, o luto não é uma doença. O luto é um estado de emoção na hora de uma perda. É um afeto que vem, porém, por causa de uma perda. A perda, quem não sofre quando perde um filho, quando o filho está infeliz, perdeu o emprego, ou então era bem casado, o marido morreu, ou o contrário, a mãe morreu, ou então os negócios estavam indo bem, de repente quebrou. É natural que a pessoa tenha esse afeto. Portanto, o luto não é de um todo negativo, é humano, é uma questão humana, não é máquina. Mas se não for tratado como é para ser, aí poderá evoluir para quadros graves, como eu falei dessa minha paciente, luto patológico. O quinto estágio do luto é a aceitação. As pessoas lidam com seus sentimentos mais serenos. As pessoas na aceitação já passaram pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão e agora estão na aceitação. É claro que durante essas 5 fases, o profissional trabalhou ou escutou em silêncio, que é um tipo de trabalho, todos os seus afetos e também trabalhou a família. Então, na aceitação, há uma conformação, não que deixe de sofrer, não que esqueça essa pessoa, não que esqueça aquela boa vida, mas não vive mais sofrendo e se acabando por causa disso. Eu creio, com toda sinceridade, que a gente fez um resumo bastante construtivo, porque é um assunto muito sério, mas repito aqui o nome da autora, para quem quiser ler o livro dela, doutora Elisabeth Kubler-Ross, ela é suíça, e ela escreveu o livro A Morte e o Morrer, em 1969. É muito bom o livro, vale a pena ler. Aqui fica meu agradecimento e boa sorte a todos.